Turminha, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como passaram o final de semana e o feriado, aproveitaram bastante? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender sobre as medidas de massa, certo? Então vamos lá, nós vamos falar sobre o quilograma, tá? Então, massa. Quando a gente fala de massa, a gente está se referindo à quantidade de matéria que o corpo tem, tá? Substância. Só que geralmente nós utilizamos a expressão peso para nos referir à massa, tá? Então, para medir a massa ou peso de alimentos, de pessoas, de objetos, nós utilizamos alguns instrumentos de medida, certo? E o quilograma, ele é uma unidade de medida usada para medir a massa, que a gente chama de peso. Nós utilizamos o quilograma, também chamado de quilo, para medir o peso de feijão, de batata, do tomate, das pessoas. O quilograma ou o quilo é a unidade fundamental de medida de massa, certo? E o quilograma, ele é representado pelo símbolo Kg, certo? E nós representamos o grama pelo símbolo G, tá? Que é o grama. E 1 quilo é igual a 1000 gramas. E para fazer essas medições, nós utilizamos instrumento que a gente chama de balança, como eu tinha explicado anteriormente. Então, veja alguns exemplos. Na primeira imagem, nós temos a balança digital, que serve para pesar os alimentos, principalmente quando a gente vai no mercado, vai às feiras livres, né? Para pesar as verduras, os legumes. Nós temos a balança digital, que é para pesar as pessoas. Geralmente nós encontramos também em farmácias, não é? Quando a gente vai comprar algum remédio, alguma medicação. E nós temos também aí a balança de 2 pratos, que é uma balança mais antiga, que ela também é utilizada para pesar alimentos e outros objetos pequenos, tá? Só que essa balança, ela agora foi substituída pela balança eletrônica. Vamos fazer atividade no livro integrado, certo? E também uma atividade no caderno. Vamos para a leitura do livro. Primeiro, você vai contornar o que podemos comprar por quilo, certo? O que é que a mamãe compra por quilo? Você vai circular, certo? Depois, no segundo quesito, você vai marcar com um X a balança na qual os objetos têm o mesmo peso, certo? Depois, no terceiro, você vai juntar todas as 10 embalagens, certo? Obtemos 1 quilograma, né? Então, cada pacote tem 100 gramas. Quantos gramas correspondem a 1 quilograma? Lembrando que 1 quilograma equivale a 1000. Quantas embalagens formam meio quilograma? A metade de 1000, quanto é? Para termos 700 gramas, de quantas embalagens nós vamos precisar? Se cada uma tem 100 gramas, você vai ter que multiplicar, não é? 100 vezes 7. O quarto quesito, você vai completar as frases com as palavras mais ou com a palavra menos. Uma melancia grande, ela pesa mais ou menos de meio quilo. Um lápis pesa mais ou menos de 1 quilo. Sua mochila cheia pesa mais ou menos de 1 quilograma. Temos também a atividade no caderno, certo? Na folhinha. Uma excelente atividade a todos. Fiquem com Deus. Um beijinho e até amanhã.